Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo é a lição de número 7, que traz como título A Teologia de Bildade. E aí a indagação: se há sofrimento, há pecado oculto? Então, na lição de hoje, nós vamos analisar os discursos de mais um dos 3 amigos de Jó. Desta feita, vamos estudar os discursos de Bildade, o suíta. E vamos estudar também as respostas de Jó a esse seu amigo diante de tudo aquilo que ele fala. Jó também vai retrucar, vai falar alguma coisa. O nome Bildade significa apenas antiguidade, ou para alguns também pode significar filho da disputa ou filho da contenda. O nome de Bildade tem muito a ver com a personalidade dele, como acontece na antiguidade, onde os nomes guardam relação com a personalidade das pessoas. Então, Bildade, apenas antiguidade, isso tem a ver com a sua forma de pensar, que ele valorizava muito os aspectos morais vigentes na sua época, a tradição. Ele ia pela tradição, ele observava a tradição, ele observava os preceitos dos antepassados. Então ele valorizava muito isso. Como o que o antecedeu, o amigo que o antecedeu, ele faz. Então ele tinha muito apego a isso daí. E filho da disputa ou filho da contenda também, porque ele é um dos que vai ser mais incisivos, contra Jó, ao fazer acusações contra Jó. Então faz todo sentido o significado do nome Bildade com o comportamento dele, que nós vamos ver que é aquela pessoa que vai fazer duras críticas a Jó, vai apresentar ali razões contundentes contra Jó. E ele começa o seu discurso afirmando ser impossível Deus submeter uma pessoa a um sofrimento tão grande, sem uma razão plausível, sem nenhum motivo justificável, que Deus não faz isso. Não é da natureza de Deus faz isso. E ele chega a indagar: será que Deus vai perverter o direito? Será que Deus vai perverter a justiça? Trocando isso em miúdos, ele está falando assim: será que Deus, logo Deus, justo Deus, não teria o mínimo de justiça e de direito? Não observaria os preceitos de justiça e de direito ao tratar com as pessoas? Seria Deus injusto? Não atentaria Deus para o que é direito? Então ele já vai começar falando isso daí, já vai indagando, querendo dar um choque de realidade em Jó. Fala: Jó, você está sofrendo muito, você está passando por tudo isso daí, e eu quero dizer uma coisa: Deus é justo. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Olha, você está sofrendo isso aí, tem uma razão, tem um motivo, porque Deus é justo. Deus observa o direito, os preceitos de Deus são de acordo com a reta justiça. Você está sofrendo, Deus é justo. O que ele quer dizer? Tem uma coisa aí. E a coisa que ele vai sugerir que tenha é o chamado pecado oculto. Ele sugere para Jó logo para confessar o pecado dele, e buscar Deus. Ele fala: busca Deus de madrugada. Vai se consagrar e Deus vai restaurar então a tua justiça, a morada da tua justiça. É interessante que nesse ponto aqui, quando ele sugere buscar Deus de madrugada, eu observando alguns comentários da lição, eu vi um pastor que afirmava que era um equívoco que Bildade está falando de buscar Deus de madrugada, que não tem hora, é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Então eu acho que nós devemos atentar para a palavra. Quando Jesus aparece como sabedoria no livro de Provérbios, há uma sugestão para que nós busquemos a Ele de madrugada. Os que me buscam de madrugada me acharão. Por que essa preferência pela madrugada? É por causa de Deus? Não.
é por nossa causa. É porque, como diz alguns, até em tom de gracejo, é porque a fila é menor? Também não, Deus não se importa com fila. Mas o que nós devemos observar é o nosso estado de espírito. Como é que você está na madrugada, quando você acorda, quando você está naquele silêncio, só você e Deus? As probabilidades suas são maiores. Você vai poder se derramar mais na presença do Senhor, buscar a Deus de uma forma mais plena. Então, por conta disso, é que a palavra faz essa sugestão. Então, não foi equivocado por conta disso, buscar a Deus de madrugada, ele se apegou a esse ponto aqui. Mas não é assim, nós sabemos, e principalmente aqueles que já oraram de madrugada. Há de ser que algum crente não orou de madrugada, mas aqueles que já oraram de madrugada sabem como é diferente orar de madrugada. Mas Bildade, irmãos, nós vamos perceber, foi de uma crueldade muito grande para com Jó. Ele tocou inclusive num assunto muito melindroso, que o crente ele tem que pensar duas vezes em tocar nesse assunto. Ele atribuiu a morte dos filhos de Jó a uma vida de pecado. Ora, a palavra de Deus aqui em Jó não autoriza nós chegarmos a essa conclusão. E o procedimento dos filhos dele também não autoriza isso. O fato deles estarem ali na casa de cada um, confraternizando, em comunhão uns com os outros, não quer dizer que eles eram levianos e pecaminosos. Veja que quando Jó intercedia por eles, sempre o pensamento de Jó era o quê? Para que eles porventura não tivessem pecado onde? No coração, em pensamento. Isso daí, ao contrário do que está sugerindo Bildade, significa dizer que Jó não via na prática, no dia a dia, pecados a olhos vistos. E obviamente ele sabia do que estava acontecendo. Ele era um pai zeloso. Então, ao contrário, Jó não via nada na vida deles que permitisse concluir que eles eram rebeldes, pecaminosos, violadores dos preceitos de Deus. Não, a preocupação de Jó era com um pensamento errado, uma coisa que está lá no coração. Então é exatamente o contrário. Mas veja, Jó, um homem sofrido, o homem que estava ali alquebrado com os problemas da vida, com o infortúnio que lhe tinha sobrevindo, e vem alguém falar que os filhos dele morreram por causa de pecado, foi a mão de Deus sobre a vida dele. Então isso daí, irmãos, fere, machuca demais um pai que está naquela situação, um pai enlutado. Nós temos que tomar cuidado contra isso daí. Se você for visitar uma família que perdeu um filho, e se o filho estava num ambiente que não é ambiente de crente, você não vai chegar levando uma palavra dessa, falando, olha, ele morreu porque estava no pecado, porque estava no erro, provavelmente foi condenado, foi para o inferno. Você não pode falar isso daí. Essas não são as palavras de um crente, não são palavras de consolo nem de conforto, são palavras duras. E essas palavras nós temos que evitar. Você pode até pensar alguma coisa, o que já não está correto, mas ao verbalizar aquilo dali, certamente você está cometendo pecado ao ferir um coração que já está angustiado, que está precisando de uma palavra de conforto, de consolo. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. E aqui a gente já vê que o Bildade não tinha muito cuidado não, ele já chegava assim para machucar mesmo. A gente vê até uma certa crueldade da parte dele com essa informação que nós reputamos falsa, que os filhos de Jó eram pecaminosos. Nós podemos, vendo os discursos de Bildade, sintetizar a teologia dele da seguinte forma. Em primeiro lugar, segundo a teologia dele, o sofrimento é uma decorrência de pecado oculto. O sofrimento ou a falta de prosperidade, porque ele está fincado ali em prosperidade, em perda dos bens materiais.
ele está mais voltado para essas coisas. E ele diz que a pessoa, quando perde tudo, é porque tem pecado oculto nesse meio. E aí nós vamos fazer aqui um parêntese. Ora, nós sabemos que o pecado oculto pode realmente impedir a prosperidade de uma pessoa, em todo o aspecto da sua vida. Nós não vamos falar aqui que Bildade está de todo equivocado, não. Inclusive ele está falando de uma regra geral. Nós vamos ver que o problema dele é que ele não foi ponderado o suficiente para saber que existem exceções, mas que realmente o pecado oculto é o mal e pode impedir a prosperidade de uma pessoa, prosperidade material, prosperidade espiritual, prosperidade sentimental. Isso é verdade, pode impedir. O pecado oculto é um mal. E essa lição é até providencial em nossa época para falarmos desse assunto. Será, isso é uma indagação, que o pecado oculto não tem impedido a ação do Espírito em nossas igrejas? Será? Será que não é isso que nós temos assistido? Que ao longo dos anos nós vemos uma diminuição da ação de Deus, da presença do Espírito, nós estamos observando isso aí. Será que não é a questão do pecado oculto? Então essa questão do pecado oculto não é uma questão nova, é uma questão antiga. Então é uma questão que pode prejudicar a pessoa no individual e pode prejudicar a igreja, ou seja, no coletivo. O pecado encoberto e oculto é um mal. E não é só na nossa época, nós vamos ver ao longo da história do povo de Deus. Isso sempre foi um mal. Os irmãos já devem estar se recordando aí do caso de Acã. Qual é o caso de Acã? Deus havia determinado a destruição de Jericó, ressalvando apenas ali Raabe e todos aqueles que estiverem com ela na casa dela. O resto era para destruir tudo, acabar com tudo. E ouro, prata, tudo isso aí deveria ser consagrado ao Senhor. Era para o templo do Senhor. Então ninguém estava autorizado a pegar nada. Mas Acã pegou algo e escondeu. Mais adiante nós vamos ver ele confessando que ele viu ali uma boa capa babilônica, viu 200 ciclos de prata, viu também uma cunha de ouro, e ele pegou aquelas coisas e escondeu, levou para a sua tenda, enterrou ali na sua tenda, guardou, escondeu. E então o exército de Israel, em uma das suas batalhas contra Ai, foi ali, primeiro foram ali espiar a terra, viram que estava fácil, estava tranquilo de vencer aquela batalha, e mandaram apenas poucos soldados ali, e eles perderam, foram envergonhados. E Josué, então, desesperado, foi buscar em Deus uma resposta. Deus falou: olha, tem um pecado em oculto, tem um anátema em vosso meio. Lançaram sortes e chegaram até Acã, e Acã confessou o seu pecado. Era aquilo dali que estava impedindo Deus de agir no meio do seu povo. Hoje não é diferente. Acã teve um fim terrível. Ele e todos os seus familiares, todos os seus bens foram ali sacrificados por conta disso. E nós não queremos que isso ocorra na vida de ninguém. Então, nós devemos tomar cuidado com essa questão do pecado oculto. Muitas vezes a ação de Deus não é plena em nosso meio por causa do pecado oculto. Há pessoas que levam vida dupla na igreja. Às vezes tem um comportamento fora da igreja, está envolvido em falcatruas, mentiras, golpes, muitas vezes em fornicações e adultérios, e às vezes está dentro da igreja também em comunhão com a igreja. Isso não é adequado, porque na verdade a pessoa não está em comunhão com Deus e portanto não está em comunhão com a igreja, e aquilo ali serve de empecilho à ação de Deus. E essa foi uma acusação de Bildade para Jó. Falou: Jó, se você está nessa tribulação, se você perdeu tudo, é porque você está com pecado oculto. Então, o erro de Bildade não foi adotar esse pensamento, essa forma de entender. O erro dele foi exatamente o de generalizar, ou de achar que
todas as vezes que alguém não tivesse prosperando ou tivesse perdido tudo, é porque tinha pecado oculto. Nem todo sofrimento, nem todo fracasso material ou emocional ou perda de família quer dizer que tem pecado oculto. Não, pode ser, como no caso de Jó, uma provação vindo da parte de Deus. Então, sintetizando aqui a teologia de humildade. Primeiro lugar, se você não está prosperando, é porque tem pecado oculto no meio. Essa é a primeira parte da teologia dele. Segunda parte, se o homem é justo e santo, necessariamente ele vai ser próspero materialmente. Outro equívoco. Isso, inclusive, não era um erro apenas de humildade, era uma ideia reinante no Antigo Testamento. Se uma pessoa era próspera materialmente, Deus estava com ele. Se ele era fracassado materialmente, Deus não estava com ele. Então essa é uma ideia reinante no Antigo Pacto. O que é um equívoco? Uma pessoa pode ser abençoada, santa, justa, cheia do Espírito Santo e não ter bens materiais. E nós vamos ver que nós não devemos supervalorizar os bens materiais. Supervalorizar bens materiais é avareza. E é uma marca do nosso tempo que tem atingido, inclusive, muitos crentes. Mas diante dessa teologia de humildade, Jó vai fazer a sua defesa. Jó vai responder. E o que ele vai responder? Como ele vai responder essas acusações? Em primeiro lugar, ele vai falar assim, não, Deus realmente... Ele começa falando que Deus é justo, que Deus não perverte a justiça, que Deus não perverte o direito. E Jó vai concordar, falando, não, realmente Deus é justo. Ele não perverte o direito, não perverte a justiça. Eu concordo com você nisso daí. Mas tem uma coisa, Deus permite que os ímpios também prosperem, é uma das coisas. E Deus é aquele que também prova os justos. Mas a gente vai dizer que ele está passando uma provação. Então, a primeira resposta dele é essa daí. Olha, você está generalizando. Existe exceção. Olha só a teologia de Jó aqui. Se uma pessoa não prospera, ou se algo negativo, terrível aconteceu com uma pessoa, não quer dizer que Deus não está com ela. E se uma pessoa prospera também, não quer dizer que Deus está com ela. Isso aqui é uma verdade, nós não podemos generalizar. Então Deus pode permitir que os ímpios, por algum tempo, venham prosperar. E diante daquelas acusações, irmãos, nós vamos perceber aqui que Jó sente a necessidade de um mediador entre ele e Deus. Deixa a humildade de lado e sente a necessidade de um mediador entre ele e Deus, de um intercessor que estivesse do lado dele. E nós vamos ver isso lá no capítulo 19, no versículo 25, quando ele ali, sentindo aquela necessidade, aquele aperto, ele passando pelo que estava passando, sentindo-se abandonado por Deus, e sendo acusado pelos seus amigos, ele sentiu necessidade de uma defesa. Talvez você e eu já temos experimentado isso. Você já experimentou isso? Quando parece que tudo está contra você e você sente a necessidade de uma defesa, você precisa de um ombro amigo, de um consolo, de um conforto, você precisa de alguém para te defender. E no meio disso daí, ele vai falar aqui não como um simples sofredor, mas como um profeta de Deus apontando para o futuro. Quando ele brada no versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! E o comentarista da lição fala que Redentor aqui seria aquele defensor que era uma pessoa da família. O que Jó está querendo dizer? Que alguém íntimo meu, alguém próximo a mim, alguém da minha família, vai se levantar em meu favor, para me defender, aleluia, para me redimir. É isso que nós vamos ver.
E essa é toda a teologia do Novo Testamento. Aqui ele está atuando como um profeta de Deus. A teologia do Novo Testamento é que nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos, as nossas forças são poucas, a nossa justiça é inexistente, e nós precisávamos sim de um Redentor, nós precisávamos sim de um mediador, nós precisávamos sim de um intercessor, de um defensor. Aleluia! A palavra de Deus diz em Romanos 8, versículos 33 e 34, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia, glória a Deus. Então Cristo está à direita de Deus, intercedendo por sua igreja. Aleluia. Quando o inimigo vier nos acusar, quando as pessoas vierem nos acusar, nós temos alguém para interceder por nós. Também na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está dito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus, porque ele foi homem e é Deus. Então há um mediador, é aquele que fica entre, é aquele que vai fazer ali, aleluia, a conciliação. O que é o mediador? Hoje nas nossas leis nós temos o mediador, existe lei específica para tratar dos mediadores nos tribunais. Ele vai ficar entre os contendores ali e vai buscar estabelecer ali uma comunhão, uma pacificação. E Jesus Cristo é esse mediador. Jó estava se sentindo abandonado. A mão de Deus tinha se descarregado sobre ele. Ele já não sabia o que fazer, não se lembrava de nenhum pecado. Pedia perdão sem ter cometido pecado. E ele sente a necessidade: eu preciso de um mediador. Eu preciso de alguém para estar do meu lado. Aleluia, para me defender. Nós vemos também em Hebreus capítulo 7, versículos 24 a 26. Mas este, quem é este? Jesus, como o nosso sumo sacerdote, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então Jesus vive sempre para interceder por nós. Aleluia, é Ele que está ali para interceder por nós. Por fim, 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, ou mais se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Advogado aqui, paracleto, aquele que fica do lado, aquele que fica do seu lado para te defender. Eu quero que você se imagine em um tribunal onde você está sendo acusado e todos estão ali olhando e o juiz está olhando para você, há uma plateia, há uma audiência ali e você está ali para ser julgado. Mas quando você olha para o lado, você vê que quem está do teu lado, aleluia, é Jesus Cristo, aleluia, o teu advogado. E a Bíblia o qualifica aqui, Jesus Cristo justo, um advogado santo, um advogado justo, está ali do teu lado, aleluia, para defender a tua causa. E eu pergunto, será que existe possibilidade de você perder esta causa? Será que você vai sair dali condenado? Eu lhe asseguro, jamais
você vai sair dali condenado, porque esse advogado, Jesus Cristo justo, jamais perdeu uma causa, e ele já provou para você e para mim o que ele é capaz de fazer por você, para impedir que você seja condenado, e ele impediu. Basta você crer. Aleluia, glória a Deus. Então Jó já sentia essa necessidade, estava lá no passado, mas como profeta de Deus e como quem tem o Espírito Santo, ele já bradava: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar sobre a terra. Então nós também temos esse Redentor, nós também temos esse defensor, e nós, como Jó, também precisamos dele, dia após dia, todos os dias. Nós precisamos de Cristo ao nosso lado, como nosso defensor, para resistirmos a todos os ataques, a todas as acusações, a todas as investidas do inimigo. Mas Bildade não parou por aí. Em um segundo discurso, ele tenta demonstrar a insignificância de Jó diante de Deus e reitera mais uma vez o que acontece com o ímpio, dizendo que o ímpio vai ser destruído. O ímpio vai ter destruído o seu lar, o ímpio vai ter destruído a sua saúde. E Jó vai responder mais uma vez e vai falar para ele: olha, esse discurso seu só faz trazer para mim tristezas. Esse discurso seu só traz coisa negativa para mim. E ele afirma que está passando aquilo dali é porque ele está sendo provado. E o pior da sua provação, ele deixa isso claro, não foi perder sua família, não foi perder seus bens, foi sentir-se abandonado. Irmãos, coisa terrível quando uma pessoa se sente abandonada. Quando ele olha para um lado, olha para o outro, os céus parecem estar de bronze e não tem nenhum apoio humano também. É muito terrível sentir-se abandonado. Jó estava se sentindo abandonado, perdeu tudo, e o que tinha ali do seu lado eram consoladores molestos ou acusadores. Mais uma vez, em um terceiro discurso, Bildade volta a afirmar que o homem não pode ser considerado justo diante de Deus, que o homem não passa de um verme, de um bicho, e que Deus é grande e poderoso, dando a ideia aqui de um Deus distante, de um Deus como os ímpios hoje, né? Vê Deus como uma figura quase mitológica, como um ser abstrato. É assim que o ímpio vê Deus, e não se conforma quando o crente vê Deus como alguém da sua intimidade com quem ele tem comunhão, respeito, reverência, mas tem comunhão com Deus. Então Jó vai mais uma vez afirmar que esse discurso de Bildade não tem origem em Deus. Ele vai mais uma vez afirmar que, independente de prosperidade material, ele vai continuar submisso a Deus. Vai admitir que nenhum homem pode justificar-se diante de Deus e que ele não tinha essa pretensão de se justificar diante de Deus. Ele vai condenar a avareza, pessoas que fazem tudo pelos bens materiais. Bildade é um representante, assim como ele faz, dos teólogos da prosperidade, que hoje estão aí espalhados, mas graças a Deus a nossa igreja está livre dessas coisas, porque tem recebido o ensino, tem recebido a orientação pastoral de que nós não devemos fixar o nosso coração e a nossa mente nas coisas materiais, porque aqueles que esperam em Cristo só nesta vida é considerado pela palavra de Deus os mais miseráveis dentre todos os homens. E é assim que são os profetas da prosperidade, ou os teólogos da teologia da prosperidade. Concluindo aqui esta palavra, nós poderíamos sintetizar: há sofrimento que não é consequência de pecado oculto. O pecado oculto sim é um mal, mas há sofrimento que não é uma consequência de pecado oculto. Há perda de bens, há perda de família que não resulta de pecado oculto.
Podemos sintetizar também que os ímpios também prosperam por algum tempo, mas a gente sabe que no final, como nós aprendemos no Salmo 73, Salmo de Asaf, no final nós vamos perceber que eles estão postos em lugares escorregadios. De uma hora para outra, toda a prosperidade deles se acaba. E se não acabar nessa vida, com certeza nada poderão levar para o vindouro. E se não tiverem com Cristo, sofrerão o horror eterno. Podemos ainda concluir que o homem, por mais que se esforce, não pode se justificar diante de Deus. Por fim, podemos falar que Deus é grande e poderoso, mas também, irmãos, é um Deus amoroso, misericordioso e piedoso. E esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que está no seu alto e sublime trono, mas também está conosco do nosso lado para nos ajudar, para renovar as nossas forças, para vivificar o nosso coração abatido, para nos socorrer em tempo oportuno. É o Deus que nos concedeu também o Paracleto, o advogado, alguém para estar ao nosso lado. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Permaneçamos firmes na presença de Deus, irmãos, até aquele grande dia. Amém.